Irmãos, a paz de Deus. Seja bem-vindo a mais um testemunho glorioso. Se deseja compartilhar seu testemunho e ser ouvido por milhões de pessoas no YouTube, o número para envio está disponível no vídeo. Agora, vamos ouvir essa maravilha na comunhão e deixe seu pedido de oração nos comentários. E na reunião de jovens, vocês chegam e contam pra nós, tá bom? Assim eu disse, tá bom, mamãe. Eu dou graças ao Senhor que naquele dia eu cheguei e disse, mamãe, ela perguntou qual foi a palavra. Eu disse, Deus disse que guarda as crianças. Eu dou graças ao Senhor é que no dia seguinte, irmãos, Deus preparava sempre na semana. Eu ia na casa do irmão Diácono, ela sempre queria, a esposa dele queria minha companhia, e eu sempre estava ali com ela. Eu dou graças a Deus que quando saí, ela me deu algumas coisas de alimento para eu levar para minha casa. E ela disse, olha filha, não esquece de uma coisa, Deus guarda as crianças. Eu dou graças a Deus, é que naquele momento eu falei, irmã Maria, vamos fazer um Pai Nosso rapidinho? Ela disse, vamos. Eu dou graças ao Senhor que quando nós orávamos, ela dizia, Senhor, eu não estava na reunião de jovens, mas alguém me disse que na palavra tu dizia que Deus guarda as crianças. Senhor, por onde essa menina passar, guarda ela na terra. Eu dou graças a Deus, irmãos, que quando acabei de sair da casa dela, eu tinha que passar por um trajeto, é que do lado direito pelo qual eu passava tinha só mato, muito capim. Eu dou graças ao Senhor que foi na cidade de Minas Gerais. Eu agradeço a Deus, porquanto quando eu estava indo embora, que eu virei para entrar naquele lugar, veio um homem dentro de uma perua. Tinha um homem muito forte, bem moreno, e tinha o que estava candidato a prefeito daquela cidade. Ele olhou para mim, tirou um chocolate da bolsa e disse, menina, você não quer esse chocolate? Eu disse, não. Ele disse, por que você não quer? Você deve estar com fome. Eu disse, não, não estou com fome. Ele disse, olha só, menina, tem esse lanche aqui também. Eu disse, eu não quero. Ele disse, por que você não aceita nada? Qualquer criança aceita um chocolate. Eu disse, não, meu Deus me ensinou a não aceitar de qualquer pessoa. Eu dou graças a Deus que naquele momento ele foi me seguindo, ele encostou a perua e deu sinal pro outro e disse, não perca tempo, pega ela. Naquele momento veio a cair os alimentos da minha mão, eu olhei para ele e o meu olho começou a encher de lágrimas. Eu agradeço a Deus, é que ele pegou no meu braço e foi entrando no meio daquele mato, irmãos. Eu agradeço ao Senhor, é que o meu coração pulsava muito forte, mas naquele momento eu olhei para aqueles homens e disse, Deus guarda as crianças. Eu dou graças ao Senhor. E quando eu falei aquilo, ele disse, cala a boca. Eu disse, meu Deus, me manda calar, mas você não. Eu agradeço a
Deus seja eternamente louvado. Irmãos, aconteceu uma parte, irmãos, perdeu o horário, não sei se volta com ele aqui, irmãos, voltamos para São Paulo, perdeu o horário, irmãos, mas, irmãos, uma parte que aconteceu quando eu morei no estado do Espírito Santo também, eu morei num bairro ali, irmãos, em Terra Vermelha, um bairro muito perigoso, irmão, muito perigoso, um bairro de bastante risco. Então, certa vez eu estava voltando do culto para casa, irmãos, meditando na palavra, em comunhão, irmãos, e logo à frente houve bastante disparos de arma de fogo, irmãos, no lugar que eu tinha que passar. Eu aguardei um pouco, clamei ao Senhor, para não ter como em outro lugar sair. Aguardei um pouco e segui em frente, irmãos. Eu vi o acontecimento que tinha causado, mas fui para casa e Deus me guardou também por minutos de estar naquela hora, naquele lugar errado, na hora errada. Mas Deus é aquele que faz tudo certo na vida daqueles que estão na sua presença, dentro do seu nome, do Todo-Poderoso. Mas, irmãos, o que eu quero contar, que Deus traz em frente, é morando nessa localidade, irmãos, ali, na época, em 1998, irmãos, daquele lugar, moravam, não sei se moram ainda, muitos homens pistoleiros, homens matadores. Então, uma coisa muito terrível, irmãos, que eu presenciei, que eu vi naquela localidade. Deus me colocou naquele bairro por um tempo para morar. Deus sabe o porquê também. Bendito é o Todo-Poderoso. Irmão, o que acontece é que um dia eu estava ali na simples casa que morava, irmãos, eu não sou músico, eu estou estudando saxofone, sax rap, irmãos, mas não sou músico oficializado ainda, irmãos, então eu já tocava flauta doce, uma flauta doce Yamaha, tem um som gostoso para ouvir, para louvar a Deus, e muito Deus interligado de ter tocado, louvado a Ele com esse instrumento. Irmãos, ele estava tocando a flauta doce ali, irmãos, naquela casa que morava, irmãos, bendito é o nome do Senhor. E dele, irmãos, o Senhor muito visitava o meu coração com a sua presença. Eu fui tocando diversos hinos, bendito é o nome do Todo-Poderoso, irmãos. No dia seguinte, à tardezinha, à noitezinha quase, estava saindo para congregar interno com a Páscoa, com a Bíblia, irmãos, bendito é o Senhor. Um cidadão me chamou na cerca. Eu fui para ver o que ele queria, irmãos, e ele me perguntou se era eu que estava tocando os hinos na noite anterior. Eu falei que era, e conversamos um pouquinho, muito pouco, ele estava atrasado para ir para o culto, mas se ele quisesse conversar comigo sobre a obra de Deus, alguma coisa, sobre os hinos, ele podia vir até mim, que nós poderíamos conversar, bendito é o nome do Todo-Poderoso, irmão. E fui ao culto, fui à congregação, e quando eu voltei na noite seguinte, à noitezinha, ele veio, irmãos, com bastante medo, receoso, assim, olhando para os lados, e a gente foi, irmãos, e fomos conversar. Ele começou a me contar, irmãos, que o passado dele, o que ele passou, ele me falou, assim, que ele foi testemunhado da obra em Itabuna, na Bahia, e, irmãos, e houve um procedimento que aconteceu lá, foi com um irmão, não vou entrar em detalhes, mas um procedimento, alguém falou alguma coisa que não ficou bem. E como ele, irmãos, antes de ser testemunhado, ele era uma pessoa amada, já tinha matado pessoas também, como eu mencionei, irmão. Então ele falou assim que ele criou um ódio daquele irmão, mesmo que ele estava testemunhado. Ele estava trabalhando na obra de Deus, nas construções, mas houve um certo atrito por uma desinteligência de uma pessoa, irmão, e ele criou aquele ódio do irmão. Ele ficou bravo e não foi mais para a congregação, não foi mais para a congregação, e não foi mais também trabalhar na obra de Deus, irmão. E daí ele passou os dias, ele falou assim com uma outra pessoa que ele ia dar uma surra no irmão por causa daquilo que o irmão tinha falado, irmão. E devido, irmão, a um leve teste desnecessário, irmão, alguém falou para o irmão que o homem não ia bater no irmão por causa do que tinha acontecido do fato. Irmãos, e houve a resposta, o irmão falou que não tinha medo dele e tal, e virou aquilo, bendito é o nome do Senhor. Em muitos momentos, o caminho da humildade é a melhor para vencermos. Mas, irmãos, aconteceu assim, Deus sabe também o porquê. Irmãos, quando aquele homem recebeu aquela notícia, falou bem assim: não tem problema porque ele não tem medo de mim, porque eu vou matar esse crente, bendito. Se eu vou matar, eu já matei gente e esse não vai ser mais um que eu vou matar. E planejou aquilo na sua cabeça de tirar a vida do servo de Deus, irmãos, bendito é o Senhor. E ele passou os dias, irmãos, houve um dia que esse irmão, ameaçado, passou em frente da casa do senhor Carlos, que é essa pessoa, irmão, e ele foi lá na rua, encontrou com o irmão, pegou o irmão estava com um revólver e apontou para o irmão, levou o irmão para dentro da casa dele, no fundo da casa, e planejou tirar a vida do servo de Deus naquele dia. E assim me contou ele pegou o irmão, fez o irmão sentar, pegou o revólver e colocou na cabeça do servo de Deus e falou com ele: agora tira a vida desse crente que me provocou, bendito o seu irmão. Mas, irmãos, assim me contou ele, que quando ele puxou o gatilho, funcionou um revólver, mas a bala não saiu. Bendito é o nome do Todo-Poderoso. E pela segunda vez ele fez o procedimento, ele puxou o gatilho, funcionou um revólver tudinho, fez o barulho,
tiro, mas a bala não saiu, bendito é o nome do Todo-Poderoso. Ele ficou com um temor no seu coração devido a isso, e ele falou para o irmão, sai daqui, some daqui, porque eu não vou te matar hoje, bendito é o nome do Todo-Poderoso. E Deus guardou a vida daquele servo de Deus. E o irmão foi para sua casa, irmãos. Mas, irmãos, um espírito terrível tomou aquele homem, irmãos, de perseguir o povo de Deus. E me contou quantas vezes que ele encontrava algum irmão conhecido em algum outro lugar, ele surrava os irmãos na rua, onde ele morava, por causa daquela maldade do seu coração, irmãos. Muitas vezes ele surrou irmãos, surrou irmãos também, onde ele encontrava, quando debatia com ele, quando resistia a ele, irmãos. Mas, irmãos, ele contou para mim também que, às vezes, ele ia numa igrejinha, na congregação mesmo, depois dessa época que ele estava já perseguindo o povo de Deus, irmãos, ele entrava na congregação, alguns já conheciam, outros não, irmão. Ele tinha um prazer de ir perto das irmãs, assim, um pouco perto. No meio do culto, ele tirava o véu da cabeça das irmãs, tirava a faca da cintura e rasgava os véus das irmãs com as facas. E por muitas vezes ele tinha feito isso, me contou. Irmãos, ele passou o tempo dele lá, irmãos, na cidade que ele estava, foi morar lá onde que eu morava, naquela localidade. Aí ele contou, no dia de ontem, eu estava aqui na casa de uma namorada minha, e eu escutei esse sino cantando, tocando nesse instrumento, e eu lembrei, bendito é o nome do Todo-Poderoso. Ele disse assim, eu lembrei do tempo que eu persegui o povo de Deus, e pensei assim, esse hino só pode ser daquele povo, bendito é o nome do Todo-Poderoso. E ele me falou assim, ontem, aí esses hinos entrou dentro do meu coração, uma virtude tão grande, e eu fui para minha casa, e eu sentei, e coloquei em cima da minha mesa uma Bíblia que eu tenho, e coloquei o meu revólver também em cima da mesa, e falou bem assim, o meu coração tem que escolher uma dessas coisas, ou o revólver é a Bíblia, eu não posso viver nessa situação. E ele me falou para mim assim, ontem o meu coração escolheu a Bíblia, bendito é o nome do Todo-Poderoso. Irmãos, então falando assim para mim, eu falei, olha, então, o que eu posso fazer por você? Posso te levar até a congregação, posso te levar para congregar, e é o que eu posso fazer, você já conhece, não é mesmo? E combinamos de um dia congregar, irmãos, e marcamos uma data para congregar, e deu certo que o dia que ele foi congregar, irmão, era o dia de batismo, irmão. Então, irmãos, quando nós saímos, ele muito certo, ele pensava assim que eu podia falar para os irmãos da pessoa dele, os irmãos aqui na frente, e falar para ele, achava que a gente combinava para falar aqui na frente, mas aqui na frente, o que fala é o Espírito de Deus, bendito é o nome do Todo-Poderoso. E quando, irmãos, desde que saímos de nossa casa até chegar à igreja, em todo lugar que eu ia, ele ia atrás para que eu não conversasse com ninguém, para que eu não contasse dele, bendito é o Senhor. Irmãos, e lá nós sentamos atrás dos músicos aí na central, do Estado do Espírito Santo, onde foi minha comum, por uma época, irmãos, sentamos ali, irmãos, e Deus abençoava, e na hora da palavra, irmãos, Deus falou a vida daquele moço, falou muita coisa, irmãos, da vida dele, e ele sentado do meu lado, eu pude contemplar que ele estava derramando lágrimas nos seus olhos, bendito é o nome do Todo-Poderoso. Aí ele olhou para mim e falou bem assim, olhou para as irmãs, olhou para mim e falou assim, quantos véus que eu rasguei com faca, e agora eu estou de novo dentro da congregação, bendito é o nome do Todo-Poderoso, irmão. E eu falei, o que você sente no teu coração? Irmãos, ele tinha me contado que ele vivia com 2 mulheres, não podia então se batizar. Ele falou assim, não sei o que eu sinto. Eu falei, olha, é o seguinte, depois que terminar o batismo, você conversa com o ministério, com você. Tudo bem? Ele falou, tudo bem, irmão. Aí terminou o batismo, ele conversou com o ministério, explicou a sua situação. Irmãos, o certo é, irmãos, que depois passou uns dias mais, irmãos, não tive a oportunidade de vê-lo mais, irmão. Mudei de estado do Espírito Santo também. Mas, irmão, eu tenho certeza de uma coisa. O Senhor mostrou uma coisa muito forte na vida daquele moço. Bendito é o nome do Todo-Poderoso. E se o nome dele está escrito no céu, o Senhor já fez uma obra ou ainda fará. Porque Deus não deixa a obra pela metade. Bendito é o nome do Todo-Poderoso. E eu tenho esperança de antes que Deus me chame para o descanso dos justos, que eu possa ainda contemplar com aquele cidadão na terra novamente e vê-lo como um servo de Deus. Bendito é o nome do Todo-Poderoso, porque o que prevalece é a palavra de Deus. Bendito é o nome do Deus Todo-Poderoso. Eu peço as vossas orações, peço perdão pelo horário tomado, irmãos, e agradeço a Deus por tudo. Deus seja eternamente louvado. Amém. Agradecer a Deus por ele ter me chamado nesse caminho e ter me guardado até esse presente momento, me batizado na promessa e feito algumas obras bonitas na minha vida. Estava ali sentado, Deus pôs no meu coração para contar uma obra que ele fez aqui em Guarulhos, há alguns anos atrás. Estava na minha casa, numa tarde, Deus falou no meu coração, vai congregar em Guarulhos, no bairro do lado. Era uma igrejinha pequena. Quando eu cheguei, irmão, estava fazendo a oração da comunhão, o Senhor falou no meu coração, fala hoje na minha igreja que eu amo os músicos. Falei, Senhor, eu sei que tu ama todos, agora eu vou falar que tu ama os músicos. Eu estou mandando, fala. Tá bom, Senhor, eu vou falar. Mas quando eu abri o culto, irmão,
irmãos, encheu 2 bancos de irmãos do ministério. Um culto normal para ter tanto irmão do ministério. Eu já fiquei preocupado com alguma coisa, mas nunca tive cisma de passar para a igreja, porque Deus manda eu passar para a igreja. Na hora da testemunhança eu falei, a Irmandade estava fazendo a oração da comunhão, e Deus mandou falar para a igreja que ele ama os músicos. Quando eu falei que ele ama os músicos, Deus batizou o músico da promessa do Espírito Santo. Foi aquele movimento bonito quando terminou o culto, aqueles irmãos do ministério, um por um, ia lá, saudava o irmão, abraçava e ficava manifestando a promessa. Eu chamei o irmão César, que era o operador na época, hoje é ancião, e perguntei ao irmão César o que está acontecendo com aquele irmão. Ele disse, irmão, aquele irmão é músico e joga bola. E hoje o ministério veio para tirar a liberdade dele e Deus batizou ele com a promessa. E ao voltar com liberdade, irmão, voltou com liberdade, falando em língua, e liberta da bola também. Porque, irmão, nessa obra, quem liberta é Deus. Não adianta. Deus fez uma obra bonita, irmão, do ano passado, em setembro. Eu viajo uma vez por ano para o Ceará. Uma região meio deserta, para mandar ter uma ideia, eu fui o segundo ancião de fora que visitei a região. Nunca tinha ido ninguém, nenhum ancião a não ser da região. E Deus fez uma obra bonita. Uma cidade com o nome de Iguatu, tem 100 mil habitantes, só tem uma igreja. Uma obra pequena, mas como era uma busca dos dons, só tem uma vez por ano. E aquilo já vinha falando há 2 meses, a igreja estava como está aqui, super lotada. E Deus fez uma obra bonita. Tem um cooperador de uma cidadezinha vizinha que fazia 20 anos que ele tinha um desejo de receber a promessa, e naquela noite Deus batizou ele com a promessa. Mas eu contei uma obra, Irmandade, que através daquela obra Deus fez um milagre lá naquela cidade. Eu contei a obra que Deus fez para o saudoso irmão Marino na cidade de Duartina, no interior aqui do estado, há muitos anos atrás. Aquele irmão era um homem da lavoura, cheio de Deus. A região que ele atendia sozinho deve ter uns 8 anciãos atendendo hoje. E vizinho do irmão Marino, o irmão ficou enfermo e não tinha ninguém para chamar o irmão Marino para orar, porque ele estava sozinho em casa. Ele levantou da cama e bem devagarzinho foi até a casa do irmão Marino. Quando chegou, bateu, a esposa saiu e disse, ele está cartinho no café, está na lavoura. Era homem da lavoura. E ele subiu até o cafezal. Quando chegou lá, ele viu na sombra do pé de café a moída de água e a garrafa de café e o amassadinho. Ele, quando terminava de carpir a rua, ele sentava para descansar um pouquinho. E aquele irmão vendo ali o amassadinho, sentou, aqui senta o homem de Deus, eu vou sentar aqui, Deus pode me libertar. E eu disse isso aqui, irmão, depois, para alguém não falar que está errado, eu vou falar que aqui na Bíblia está escrito. Não essa parte, mas semelhante. O irmão sentou ali e 5 minutos depois estava liberto por completo. Ele foi até onde o irmão estava trabalhando, saudou o irmão Marino, disse, o que o irmão veio fazer aqui, irmão? Vim pedir para o irmão orar, mas não precisa mais não. Eu sentei aonde o irmão senta e Deus me libertou. E agora eu quero carpir para o irmão ver que eu estou liberto. Foi pegar no carro da enxada, o irmão puxou, não precisa. E eu creio que Deus me libertou. Não, mas eu quero carpir. Quando pegou no carro da enxada do irmão, Deus batizou ele com a promessa. E lá tinha um irmão enfermo, muito enfermo. Ele não podia estar naquele culto, mas ele veio, porque é uma vez por ano. E ele voltou para casa com aquilo na cabeça. O irmão sentou aonde o ancião sentava e ficou liberto. Quando ele chegou em casa, irmão, lá ele não usa cama, usa mais rede, pouca cama. Ele lembrou que numa daquelas redes tinha dormido o homem de Deus. Aqui dormiu o homem de Deus, eu vou deitar aqui, Deus pode me libertar. Deitou na rede e ficou liberto por completo. E alguém duvidando, irmão, já foi dito que na sombra de Pedro o enfermo passava e ficava curado. E Paulo, quando era chamado para orar para o enfermo, não podia ir, ele mandava o lenço, pegava no lenço de Paulo e ficava curado de qualquer enfermidade. É esse Deus que nós está servindo, ele é o mesmo, ele foi, será eternamente. Muitas obras bonitas, irmãos. Eu vou contar uma obra para a Irmandade, vou ser rápido, porque eu já falei, busca de dom não pode tomar muito tempo da Irmandade, porque cansa a Irmandade. Mas eu vou contar mais 2 obras. Para a Irmandade ter uma ideia, que para nós ter os dons de Deus, nós não precisamos ser ancião e nem ser bispo. Nós temos que ser humildes. Todos humildes recebem aquilo que precisa de Deus. Tem um diácono aqui, irmão, perto daqui, não é muito longe, não. Meu amigo,
mas numa viagem que nós fizemos lá em Belo Horizonte, o Armandado tinha uma ideia. O culto foi tão maravilhoso que ele contou essa obra que eu vou contar, e foi contado diversas obras bonitas. Naquela noite, nós vimos com nossos olhos 12 casais reconciliados dentro da igreja. Foi coisa bonita. Mas ele levantou na reunião da mocidade, para falar da coleta da piedade, e depois disse assim: mocidade, eu vou viajar para o norte e preciso de muita coisa para levar. Quando terminou a reunião, uma moça talvez disse: irmão, dá seu endereço que no meio da semana eu vou na casa do irmão. Ele passou o endereço para ela. No meio da semana, a moça apareceu com um pacote na mão e disse: irmão, isso aqui é um terno novo que Deus mandou ir na loja comprar. Serve para o mocinho de uns 16 anos mais ou menos. Deus vai mostrar para a mão lá no norte quem é o moço. Ele pegou o terno, pôs no quartinho da piedade, chamou as irmãs da piedade e disse: irmãs, arruma as malas para mim, vou viajar para o norte. Põe só as roupas velhas na mala e deixa as novas na prateleira, que é para os irmãos de São Paulo. E saiu dar uma volta, mas o homem não manda nessa obra, gente. Essa obra é de Deus, é a nossa felicidade, essa obra é de Deus. Quem quis mandar nessa obra, morreu antes da hora. Quando ele voltou, as irmãs tinham feito diferente. As irmãs pôs as roupas novas, tudo na mala, e deixou as velhas na prateleira. Quando ele viu que ele foi repreender as irmãs, o Senhor falou alto com ele: ô carnal, você não entende a minha obra não, carnal? Você não sabe que o seu servo lá do norte tem o mesmo valor dos meus servos de São Paulo? Ou eu? Fica quieto, carnal. É humilde, porque assim carregou a caminhonete e foi embora. Quando ele chegou lá no norte, na cidade que ia fazer o atendimento, quando parou a caminhonete, veio um mocinho pobre e começou a conversar com ele para mandar ele ter uma ideia. O moço era tão pobre que no lugar do botão da camisa não tinha mais botão, era amarrado com uma tirinha, e atrás da camisa toda rasgada ele conversava e virava as costas assim pro lado do muro, para o diácono não ver a situação da camisa dele. Mas quando estava conversando, chegou os irmãos da cidade, saudou o diácono e disse: ô irmão, você chegou na hora certa. Aí no sítio tem uma família que são 10 na casa. O senhor chamou 9 e só falta uma moça que é endemoniada. Ela fica 2, 3 dias no mato, quando chega com a roupa toda rasgada. E a família está sofrendo muito. E nós vamos lá fazer uma visita. Quando estava falando assim, o mocinho pobre se aproximou e disse: ô irmão, será que eu podia ir nessa missão com os irmãos? O diácono falou para os irmãos: não conheço, posso levar? Pode levar, irmão. É pobre, mas é crente. Então sobe lá. Subiu e foram lá para o sítio na missão. Quando chegaram, irmãos, da casa do lado esquerdo, da direita era massa. Na frente tinha um ribeirão que não tinha fonte. Tem um pau que nós chamamos de pinguela, que a pessoa passa a pé. Quando desceram da caminhonete, a moça vinha chegando do mato com a roupa toda rasgada e de longe o adversário foi na boca dela: vocês estão pensando que vão fazer alguma coisa aqui hoje? Vocês não vão fazer nada aqui hoje não. Naquela hora, o diácono e os companheiros ficaram muito preocupados. Eu falo preocupados, é uma palavra mais bonita. Eles ficaram foi com medo. Mas o mocinho pobre não preocupou com nada não, porque ministério era dom e dom é ministério. Ele ficou na comunhão e começou a manifestar a promessa. Em cima daquele pau que tinha que passar aquele braço, ele passou, foi correndo, com a mão levantada para cima, chegou na perna da moça e perguntou: enquantos demônios vocês estão aqui? E o demônio respondeu: nós estamos em 2.000 demônios. E o mocinho falou: é pouco demais, volta no inferno, traz mais demônios. E vão conhecer o Deus que eu sirvo na terra. Foi mandando aquele demônio embora, não tinha mais nenhum demônio, a moça estava liberta, foi completa. Ele ia voltando para a caminhonete, o Senhor foi no coração do diácono: um terninho novo que eu preparei para o seu filho. Mandou 2.000 demônios embora, desafiou o inferno e ganhou o terninho novo. Glória a Deus, aleluia. Uma pequenininha, depois eu vou contar outra que eu sempre contar. Estava em Paraibuna, na Rua do Dom, nosso irmão Dário de Jacareí atendendo a Rua do Dom. E alguém dizia para mim: sabe ele contar a obra do relógio? Eu não sabia que era isso, a obra do relógio. Mas tanto alguém falar, eu falei: conta a obra do relógio. Ele contou, eu achei muito bonito. Vou contar para vocês. Irmão Dário é ancião em Jacareí, trabalhava de caminhoneiro e falou para nós que ser caminhoneiro crente é muito difícil. Ele vinha numa viagem muito provado, precisava de um sinal na vida dele, passou na casa do pai dele, e o pai dele disse: meu filho, eu queria te dar um presente, você deixar de recordação do teu pai. Mas o teu pai é pobre, eu não tenho nada para te dar. A única coisa, meu filho, que eu tenho é um relógio velho parado. Eu vou te dar de recordação, guarda ele.
você é lembrar do teu pai. Eu já estou velho e não sei quando Deus vai me levar. E o irmão Dário pegou aquele relógio velho parado, pôs no bolso do lado do coração e subiu a Serra de Santos quando estava no meio da serra. Ele falou: Senhor, e o final que eu estou esperando? Ele falou: o final, Deus começou a visitar ele, começou a manifestar a promessa, e o relógio velho parado com o seu nome no bolso dele. Não pelo valor do relógio, mas foi um sinal que Deus deu na vida dele. E Deus mandou, não ia contar, Deus mandou contar aqui, porque tem alguma coisa aqui que não está funcionando, mas vai começar a funcionar. Porque tem coisa que não adianta o ancião falar, o diácono falar, pode vir um ministério. Só Deus faz funcionar alguma coisa que não funciona nessa outra. Até alguém que já faz tempo que não manifesta mais a promessa, hoje vai voltar a manifestar a promessa. Hoje, essa busca do dom vai fazer alguma coisa para funcionar o que não funcionava. Mas vou contar mais essa e vou parar, por causa do horário. Essa obra Deus fez com o irmão, ele trabalhou comigo 3 anos, mas antes de trabalhar comigo, ele plantava uma lavoura de tomate, lá no município de Mogi das Cruzes. E foi daqui de São Paulo morar lá o irmão Cícero, que ficou desempregado, devendo uma importância, não podia pagar, morando naquele sítio, só tinha casa para morar, não tinha trabalho, acabou tudo na casa dele, quando não tinha mais nada para comer, lá no sítio tinha muita couve. E ele, a esposa e 4 filhos, passou a comer couve pura, ele com a família. E alguém dizia que atendeu o sítio, mas alguém dizia: não, é braço curto. Porque tem crente que não sabe o que é prova e não tem uma porta fechada. Sabe o que não podia falar e paga por aquilo que falou. Um dia ficou pior, o irmão Cícero estava em casa quando o credor dele chegou. Ele disse para nós observar: o que você tem em casa? Tenho 4 filhos, a minha esposa e o meu saco que era louvar a Deus. Tá bom, eu vou levar os sacos então em pago de pagamento. Pegou o instrumento, foi embora, o irmão Cícero ficou olhando, pensou que não era verdade, mas quando ele desapareceu, o irmão Cícero começou a chorar, porque era a única alegria que ele estava, já estava indo embora, estava longe. Próximo culto, ele congregou lá no vitrô, chorando da falta do instrumento. E a Irmandade viu, e depois ficou sabendo, e começaram a fazer votos, que se Deus preparasse o instrumento do irmão Cícero, ele ia glorificar Deus. A Irmandade sabe que Deus atende a nossa oração. Não demorou. O meu irmão estava lá na lavoura, colhendo tomate, Deus falou com ele: está contente, meu servo, com o fruto da lavoura? Estou contente, Senhor, tu abençoou a lavoura. Senhor, mas o meu servo Cícero está triste, que não tem instrumento para tocar. Vende o instrumento, vende o tomate como instrumento para o meu servo. Senhor, eu tenho um sócio, mas eu vou falar com ele. Parou de trabalhar, foi falar com o Antônio, os 2 pobrezinhos. Mas de longe ele gritou: Antônio, eu preciso falar com o irmão. Antônio levantou a mão para cima: não precisa não, meu irmão, eu já sei. Já respeito do instrumento do irmão Cícero, Deus já preparou. Vamos vender o tomate e vamos comprar o instrumento. Venderam o tomate e não compraram nada nem para as crianças. Veio aqui no Tatuapé, na loja de um irmão, e quem veio atender eles era um barbudinho que não era crente. Escolheu o saco, quando foi pagar, o barbudinho falou: por que vocês não levam uns sacos massa amarelo? Não precisa. Isso aqui é uma preparação de Deus, ele vai ficar muito contente. Mas o barbudinho vermelhou os olhos de lágrimas e apontou para ele: vocês não sabem que o desejo do coração dele é tocar um saco de massa amarelo? Então pode trazer, era mais caro, pode trazer. Pagaram, congregaram na Vila Reta na noite e Deus mandou a palavra: vai, anunciador de boas novas, levar alegria para quem está triste. Se quer mandar, ele sabe que Davi mandava matar o mensageiro que levava notícia ruim para ele. Deus não gosta de mensageiro de notícia ruim. Chegaram quase 1h da manhã, pois tinha que andar um pouco a pé, e levantou a mãe de uma irmã, da irmã Celina, da obra da piedade, mulher simples, mas muito crente, e disse: mãe, de manhã ela nos chama para nós levar o instrumento do irmão Cícero, Deus preparou. O que, meu filho? Amanhã nós vamos agora alegrar aquele coração. Pega lá o teu violino, pega o teu pistão e vamos tocar o hino lá na janela do irmão Cícero agora. Foram para lá e tocaram o hino 142, sempre a Cristo fiéis nós teremos. Quando começou a tocar, a noite começou a acender e o irmão Cícero começou a chorar. Quando entraram, que ele viu o estouro do instrumento, o choro aumentou mais ainda. Mas quando abriu, que ele viu que era um saco de massa amarelo, ele chorava desesperado. E disse: irmão, ontem eu congreguei na região de Sorocaba e o meu primo emprestou para mim um saco de massa amarelo. E lá no banco dos moços eu falei para Deus: oh Deus, que me dera que eu tivesse o direito de um dia ter um saco de massa amarelo.
Deus estava cumprindo ali o desejo do coração do irmão Cícero, que vai cumprir o desejo de muito coração. E aquela alegria, próximo culto, ele levantou, agradeceu a Deus. Uma grande parte da irmandade pagou o voto. E ele continuou a vida dele, que foi bem curtinha. Ele estava passando uma prova grande de tentação. E ele veio aqui em São Paulo como legado, numa das igrejas, e Deus falou: eu te desço na sepultura, mas eu salvo a tua alma. No outro dia ele foi lá onde o irmão Armando estava trabalhando na lavoura, saudou e disse: irmão Armando, eu vim perguntar para o irmão se essas palavras que Deus manda na igreja, que se for para nós perder a vida eterna, ele desce nós numa sepultura, mas salva a nossa alma, isso aí cumpre mesmo? Claro que cumpre, irmão Cícero. E no seu funeral, nós vamos cantar o hino 157. Ele despediu e foi embora rápido. Continuou a vida dele, e foi curta demais. Num sábado, ele congregou e tocou na comum dele. Quando chegou em casa, chamou o Wesley, o menino dele de 7 anos, e disse: meu filho, o pai não precisa mais desse instrumento. O pai tocou hoje pela última vez. O pai vai te dar de presente, você guarda bem, meu filho, que o outro que o pai tinha, o pai comprou com facilidade. O pai ganhava bem. Mas esse vem de baixo de lágrima, meu filho. Quando você estiver tocando, nunca toca floreado. Toca de acordo com o ensinamento, meu filho. Gente, quando o irmão Cícero falou: não põe medo no menino. Fica em paz, você não sabe de nada. Passou o resto do sábado, domingo, segunda, terça. O próximo culto ia ser na quinta. Mas como ele falou que não precisava mais instrumento, na quarta-feira de manhã, deu um derrame cerebral no irmão Cícero, ele foi levado para o hospital. O irmão Armando acompanhou lá do sítio até no hospital, com grande dificuldade, ele foi cantando o hino 157. Quando chegou no hospital, precisava fazer uma tomografia, e não tinha naquele hospital. A máquina foi levada para outro hospital, e quando o irmão Armando pôs a mão debaixo da cabeça dele, para ajudar a tirar da maca, Deus falou no coração do irmão Armando: despede do teu companheiro e chama ele de herói. Por que, Senhor, chama ele de herói? Porque todos os meus servos que vencem o pecado, eu chamo de herói. Fala para ele que quando levaram o instrumento dele embora, ele congregou lá no vitrô, jogando a fala do instrumento, não negou o meu nome, chame ele agora de herói. Naquela época não tinha ninguém que fazia isso. E Deus fez muitas obras dentro do sistema penitenciário. E fora também. Mas um dia, fora do sistema, eu estava em minha casa e um irmão chegou em casa e disse: ô Paulo, eu tenho um irmão que ele está envolvido com o sistema de drogas, só que ele está congregando. De vez em quando ele congrega. Você não quer fazer uma visita para ele? Eu falei: vamos. Eu falei: quando que a gente vai? Eu falei: agora. Eu não tenho que estar sabotando Deus no mundo. É quando Deus preparar, nós vai. A necessidade chegou, é já agora. E nós fomos. Chegamos ali numa periferia, ele morava numa comunidade, e eu percebi que não ia dar para conversar com ele ali. Muita gente entrando, saindo, e eu disse a ele: você não quer ir almoçar na minha casa hoje? Era um sábado. Ele aceitou o convite. Eu falei: então meio-dia eu passo aqui e te pego. Glória a Deus. Fomos embora, meio-dia 15, meio-dia 20, passamos lá e pegamos ele. Levamos para casa, ele almoçou, e ali conversamos até a tarde. À noite convidei ele para congregar. Congregamos, e eu convidei ele para dormir na minha casa. Ele dormiu. No domingo convidei ele para ir no culto de jovens. Fomos, de manhã, à tarde, congregamos à noite de novo. E levei ele embora. Aleluia! Na quarta-feira ele voltou a congregar, no sábado eu fiz o mesmo movimento. Peguei no sábado, congregamos, domingo de manhã, à tarde, à noite, levei ele embora. 2 meses ele pediu o batismo. Aleluia, velho! Eu chamei nas águas do batismo, irmãos, e deu um moço crente, tinha 20 para 21 anos. E ele deletou os companheirismos. Tudo que ele fazia, irmãos, ele largou de tudo. Começou a trabalhar de servente, de pedreiro. Mas o tempo passou. E o chefe, irmãos, daquela facção, mandou ir atrás dele, para ver se ele estava doente, o que havia acontecido. E foram 2 moços. Eu falei: não, estou bem. Eu não estou mais fazendo nada, porque agora eu sou crente. Eu batizei na igreja do meu irmão, sou crente, não posso mais mexer com essas coisas. Aleluia, Pai! E aqueles moços foram embora, irmãos.
Passada uma semana voltaram e disseram que ele tinha que ir lá fazer um acerto de conta com o chefe daquele comando. Ele falou, não posso, de maneira nenhuma, eu sou crente, eu batizei na igreja do meu irmão, não posso voltar para trás. Na terceira vez, eles já vieram determinados. Irmãos, é aí que eu entro com o dom do comprometimento. Aleluia, Pai. Chegaram nele e disseram, olha, ou você volta, ou nós vamos dar baixo em você. Santo é o Senhor. A ordem é para dar baixo em você se você não voltar. Ele disse, meu amigo, eu não posso voltar. Sou crente e não posso voltar para trás. Tiraram uma automática e deram o primeiro tiro em cima do joelho. Eita, Pai. Ele caiu. Eles disseram, nós não queremos eliminar você. Volta, vamos lá, a gente conversa. Não posso. Eu sou crente. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, resumindo, descarregaram aquela arma nele. A última pegou no pescoço. Quando chegamos ali, a parede estava salpicada de sangue. Santo é Deus, Pai. E ele ali, sem vida, seu papai do lado. E foi o seu pai que disse para nós, irmão, quando ele caiu, eu peguei ele no colo. Enquanto ele teve fôlego para dizer, ele foi dizendo, papai, não posso voltar para trás. Sou crente. Glória ao nome do Senhor. No outro dia, foi o funeral dele. Tinha pouca gente. Ele não era conhecido. Poucos meses de batizado. E o funeral dele ficou conhecido como moço que não podia voltar para trás. Aleluia, Pai. E a pergunta que se faz aqui é essa. Vai ficar aqui Amém. ou vai voltar para trás? Se você vai ficar aqui, enche o pulmão de ar e dá um glória a Deus. Porque nas mãos de Deus o demônio não te tirará. Aleluia, Pai. Aleluia, Jesus. Aleluia. Comprometido com a palavra, não volto para trás. Não posso voltar para trás. Glória ao Senhor. Diga agora você para você mesmo, não posso voltar para trás. Eu vou para frente ou para frente, mas para trás eu não posso voltar. Aleluia. Santo Deus. Tem outro também que recebeu esse dom de comprometimento. Aleluia. Após um culto numa penitenciária, os presos deram um grito de rebelião. Era sábado, 4 horas da tarde, e essa rebelião virou sábado, domingo, segunda e terça. Quando foi na quarta-feira, era um feriado naquele ano, os alto-falantes anunciaram, se os presos não se renderem até às 17 horas, a tropa de choque vai invadir o sistema. Santo Deus. Irmãos, foi feito um culto rápido ali, inteligente. Uma oração, um hino à palavra e outra oração. No pátio do presídio, tinha uns 80 presos batizados, uns 50 testemunhados, tinha 13 ou 14 músicos ali. E naquela palavra o Senhor dizia, aquele que temer o meu nome, ninguém se espante, porque ninguém vai sofrer dano nenhum aqui dentro. Outro terminou rápido, quando foi 17h30, a tropa de choque invadiu. 23 e alguns minutos já pelo lado de fora, o comandante chamou o diretor e disse, vamos voltar lá dentro, fazer um acerto de conta com essa cambada e revistar todo o sistema. Os alto-falantes anunciaram de novo por cima das muralhas, para que todos os presos tirassem as roupas, deixassem dentro da cela, iam ter que sair todos nus até o pátio para ser revistado todo o sistema. O diretor chamou, irmãos, o chefe daquele comando, o comandante daquele pelotão, e disse a ele, olha, quando vocês entrarem,
na primeira galeria do lado esquerdo, só mora crente. E os crentes não tem nada a ver com o que aconteceu. Glória a Deus. Não mexa com os crentes. Glória ao nome do Senhor. Eles abriram um baú que estava no pátio, desceu uns 80 cães de raça, amarrado pela coleira, colocaram capuz no rosto e entraram. Pelo lado de fora se ouvia os gritos, as pancadarias, os cães atacando, até sair da cela e chegar no pátio, irmãos, era muita pancadaria. E no segundo andar estava um moço, filho de nossos irmãos, que não era batizado ainda, mas já estava estudando a música, não estava na galeria do primeiro andar. Ele estava lá no segundo andar com mais 8 elementos. E quando subiram para cima, irmãos, o companheiro daquele moço disse para ele: irmão, se você nunca viu o crente apanhar, hoje você vai ver. Hoje a casa caiu, irmão, mas ele comprometido com a palavra, confiando nela, ele buscou a comunhão com Deus, enrolou uma toalha no seu corpo para não deixar a mesa vista, e ficou no meio da cela esperando a cela abrir para que todos saíssem sendo espancados. Mas quando chegaram na cela, irmãos, um soldado segurando o cão, babando para atacar, os outros com cacetete na mão. Mas quando fez a primeira volta, aquele soldado com capuz no rosto olhou no rosto daquele moço e lançou a pergunta: você é crente? Ele na comunhão disse: sou crente. De que igreja? Da Congregação Cristã no Brasil. O soldado enfiou a mão pelo vão da cela e disse: a paz de Deus, irmão, não saia nunca desse caminho, que Deus tem uma obra muito grande na tua vida. Através daquele moço, ninguém ali apanhou, e o companheiro dele ficou sabendo que casa de crente não cai. Glória ao nome do Senhor. A glória a Deus, meu irmão. Ainda que o demônio profetizou que a tua casa vai cair, a tua casa não cairá. No próximo culto, ele levantou, contou esse milagre Aleluia. e pediu o batismo. Santo Deus. No dia do batismo, ele foi o primeiro a descer nas águas. Aleluia. O companheiro dele, que disse que o crente apanhado, que a casa havia caído, foi o segundo a descer nas águas. Aleluia, Pai. Hoje os dois são músicos, Santo um toca Deus. sax, outro clarineta. Glória, Nós estamos aqui para dizer que compensa se comprometer com a palavra. Aleluia. Quem se compromete com ela nunca perde. Santo Eu vou Deus. contar mais uma de comprometimento. Depois eu vou contar uma de descomprometimento. Santo Deus. As moças, prestem atenção em mim, os moços também. Olhem para mim. Amém, Jesus. Eu desejava muito essa hora aqui. Deus preparou, então olhem para mim. Enquanto muitos estão aqui, e às vezes querendo fugir das muralhas e passar para o lado de lá, outros estão do lado de lá, tentando encontrar o que você quer. Eita glória! Tentando encontrar a paz que você já sente, a alegria que você encontrou. Eu estava entrando em um presídio feminino. Essa é da descomprometida. Santo Deus! Aquele que não se compromete com Deus. E quando eu estava entrando na galeria, com mais 3 irmãos, uma moça nos chamou. Uma moça bonita, cabelos ainda um pouco longos. Grande Deus! E fez essa pergunta:
vocês são da congregação? Somos. Posso falar com os irmãos? Claro. E ela começou a contar a sua história. Como nós falamos no começo, cada um de nós temos uma história. Grande Deus. E ela começou a contar a sua história. Sou crente desde criança. Me batizei com 19 anos. Com 20 e poucos anos, o espírito de rebeldia me pegou. Eita paz. Eu ia na escolinha de jovens só para dar trabalho para o cooperador de jovens. Santo Deus. Na hora da oração, eu fazia canudinho dos recitativos. Meu Deus. Quando o cooperador ajoelhava, eu jogava o canudinho na cabeça dele. Ele abria os olhos para ver quem tinha jogado. Eu fechava os meus e fingia que dava glória. Santo Deus. Brincou de ser crente. Eita paz. Espero que hoje aqui não tenha ninguém brincando de ser crente. Santo é o teu nome. Sabe por quê? Porque o diabo não brinca de ser diabo. Aleluia, Pai. Se você brincar de ser crente, ele te atropela. Santo é o Senhor. E ela dizia assim, fazia minha mãe comprar vestidos novos, sapatos novos, e dizia que ia na reunião da mocidade, e ia para as praças com as minhas amigas. Quando estava terminando a reunião, eu voltava para casa. Procurava saber que palavra Deus tinha mandado e comentava com a minha mãe. Um dia, numa reunião dessa, eu fui pela primeira vez em um barzinho da cidade, junto com meus amigos, e ali pela primeira vez eu tomei a bebida forte. Eita paz. Quando me lembrei da reunião, já era 8 horas da noite, eu estava atordoada, não conseguia andar só, e pedi para que levasse eu para casa. Me colocaram no carro, 2 moças e 2 moços, e nós saímos andando. Em uma avenida vinha andando um cidadão de a pé, fazendo caminhada, e aquele moço que estava no volante parou o carro bruscamente, tirou uma arma e anunciou um assalto para aquele cidadão. Ele assustou, irmãos, no susto que ele levou, aquele moço disparou 2 vezes no peito daquele cidadão. Santo Deus, Pai. Ele caiu agonizando, ele voltou para o carro e saiu em disparada. E eu pedia para ele parar o carro. Quanto mais eu pedia, mais ele rodava. Em um determinado local da cidade, as autoridades nos cercaram. Dali nos levaram para a prisão. No outro dia ficamos sabendo que o pai daquele cidadão que havia morrido, o filho daquele cidadão que havia morrido, era promotor de justiça. Eita paz. Irmãos, a mim houve 6 anos e 8 meses de prisão. E essa já é a 3ª prisão que eu passo por ela. Até uns tempos atrás, eu trazia meu inário, meu véu e minha Bíblia, mas acabei perdendo nas mudanças que fiz. Aqui dentro perdi a minha virginidade. Tenho um filho que meus pais estão criando lá fora. Perdi a graça de Deus. O dia mais triste da minha vida é o domingo de manhã. Quando eu me lembro da reunião de jovens dos recitativos, eu sinto vontade de morrer. Ouço o cântico das crianças, ouço o recitativo, me dá uma angústia muito grande. Eu queria pedir uma coisa para o irmão. Quando os irmãos estiverem fora da cidade, diga para as moças e para os moços que estão lá, para que eles não saiam daquele lugar. Que lá é o melhor lugar do mundo, para o nome do Senhor. Irmãos, o culto foi aberto, ela participou do culto de joelho, o culto todo. Saímos, fomos embora, não saímos da galeria, ainda ouvi o soluço dela chorando. Me lembrei do choro de Isaú, que chorava sem querer ser consolado. Dalila foi transferido para outros presídios, nunca mais a vi. A Deus pertence o julgamento. Para ela não podia fazer mais nada, mas para você que está aqui, ainda tem recurso. Ainda que o diabo esteja com a espada na tua garganta, se você respirar fundo agora, soltar um grito bravo de guerra, a espada dessa galera vai quebrar. E você vai glorificar o nome de Deus. Solta o teu gato de guerra. Solta teu glória pra Deus. Suspensa a tua alegria. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Eu tenho passado também como congregação. Em Iramá, estado da Bahia, vos trago saudações e levarei as vossas com a paz de Deus. Eu agradeço a Deus que em novembro do ano passado, recebi um telefonema dos irmãos de Salvador, capital, falava assim: irmãos, vamos visitar em novembro.
Então, irmão, vem que estamos aqui esperando vocês. Fui até Salvador, e aquele cooperador que tinha feito aquele trato, falou assim, nós vamos no mercado, que está indo 48 irmãos, mais um carro pequeno para ir a Maia, é bom que nós levemos algum suprimento. Ele disse assim, você está guiado por Deus. Irmãos, ali fomos até o mercado, e ali ele se encarregou de fazer aquelas compras. E foi pegando algumas coisas, deu 2 carrinhos cheios. Fiquei alegre, porque Deus sabe a necessidade, já que há tantos irmãos. Na hora que chegou perto do caixa, ele falou assim, irmão, meu cartão está cheio. Eu não sei se vai passar isso aqui. Dá para você passar o seu? Eu disse, irmão, não sei também se vai passar o meu cartão não, mas vamos ficar na comunhão, porque Deus pode fazer uma obra. Irmão, ali ficamos na fila, quando chegou, foi passando, deu R$418. E ali ele falou assim, meu cartão parece que não vai, dá para passar essa compra. Ele passou o cartão, e ali quando passou, irmão, ganhou um bônus do Bom Clube, dando R$400 de bônus para nós. Só pagamos R$18. Já foi uma obra que Deus fez, já fiquei contente com aquela obra. Irmãos, ali fomos até Iramaia. Irmãos, eu fui na frente, recepcionados, eles vieram já no sábado, irmãos. E ali quando eu cheguei na entrada da cidade, esperei o ônibus, o irmão vinha atrás, com um carro no zero. E na hora que parou o carro, reclamou, não, essa estrada não presta. Se eu soubesse que essa estrada era assim, eu não tinha vindo. E eu falei assim, irmão, Iramaia só vem de 2 situações, o revelado perdido. Você veio aqui porque Deus mandou, fecha a tua boca e dê glória a Deus. E nós ali ele começou a reclamar, fomos até minha casa, recebemos os irmãos. E naquela noite, irmãos, marcamos um culto para buscarmos os dons de Deus. E encheu aquela congregação, veio os irmãos da roça, irmãos, de maneira que foi uma maravilha. Ali o Senhor falou assim, vai ter batismo hoje aqui. Eu falei, Senhor, mas o tanque está cheio, mas o Senhor falou, vai ter batismo hoje aqui. Irmãos, entrei no quarto de troca com os cooperadores, que ali estavam, oramos a Deus e Deus confirmou. E já estava na primeira oração, o irmão do presidiário orava. Eu fui no ouvido dele, apresenta o batismo que Deus confirmou aqui hoje. Ele ficou, se continuar a oração e apresenta o batismo. Irmãos, foi apresentado o batismo. Irmãos, Deus mandou a palavra, descer para as águas. E logo, irmãos, cantamos o hino. E logo veio 2 jovens, um moço e uma moça, filhos daquele cooperador, que estava atendendo aquele culto, estava na presidência. Ele começou a tremer, começou a chorar e disse, chora mais, você reclamou da estrada, paga o preço pela estrada. Irmão de louvado seja Deus, ele chamou 7 almas. 7 almas, e veio de repente, depois das 7 almas, uma criança de 9 anos começou a chorar. E aquele movimento na igreja, querendo batizar, eu chamei o cooperador, irmão, o que há? Essa criança quer batizar, de ser selada com promessa? Não, então não pode. Não pode batizar, mesmo que fosse, tem que ser concedido pelos pais. Consentimento, fique em paz. Ali o Senhor falou assim, no meu coração, chama os cooperadores e vai para o quarto de troca para orar com os cooperadores que eu vou selar essa criança com promessa. Chamei os cooperadores, irmãos, entra no quarto de troca com essa criança e mandar ele crer em obra. Porque o Senhor falou para mim que vai fazer uma obra agora. Aquela criança entrou no quarto de troca, o Senhor deu graça de chamar um hino. Enquanto o Espírito Santo de Deus visitava aquela congregação no cantar do hino, o Senhor selava a criança de 9 anos com promessa, foi batizado, eu estou aqui dando glória a Deus. O Senhor chamou 8 almas naquela noite. Nós estamos vendo graças a Deus, porquanto tem uma jovem lá em Salvador, crescemos praticamente juntos. O pai dela é porteiro, hoje mora em outra cidade, não é mais em Salvador. E aquela jovem vinha do seu trabalho, trabalhava, irmãos, na grande Salvador, e quando vinha, irmãos, ali na cidade, o carro que ela estava foi tomado de um assalto. Tomado de assalto numa van. E ali tiraram todos do carro, irmãos, ela é filha do irmão Francisquinho, porteiro que era lá de Salvador, e levaram ela e mais uma outra moça, irmãos, ali para o Matagal. Havia uns marginais, irmãos, e ali pararam aquele carro, irmãos, no lugar de sinal, para fazer mal àquelas moças, mas quem serve a Deus, serve a Deus. Quem serve a Deus, até no inferno o Senhor guarda ele. E entrou ali, irmãos, ali ela começou a clamar a Deus e pedir a Deus misericórdia, porque não resta mais para nós, a não ser pedir misericórdia na hora da aflição. E aquela moça começou a chorar e falou assim, moço, não passa nada comigo, porque eu sou uma serva de Deus. E ali ele falou assim, você é crente de que igreja? Ela falou assim, eu sou crente da congregação cristã no Brasil. E ele falou assim, eu conheço alguém dessa igreja. Eu vou fazer 3 testes com você aqui, se você passar, você vai embora. Mas se você não passar, você não sai daqui viva. Só que os outros marginais, irmão, já não intuito de fazer o mal, porque quando a gente serve a Deus, até toma até um espírito maligno para defender o crente. E ali aquele homem falou assim, olha, as mulheres dessa igreja, elas usam roupas compostas, desça aí da van.
e desceu. As irmãs, prestem bem atenção nessa obra que Deus fez na vida dessa moça. Desceu da van, irmãos, ele percebeu a roupa da irmã composta, ele falou, primeiro você passou, vamos para o segundo teste. E ali ele falou assim, eu conheço alguém dessa igreja, e as mulheres dessa igreja usam cabelos compridos, cadê o seu? Ela soltou, irmãos. E quando soltou o cabelo comprido, glória ao nome do Senhor, ele falou assim, o segundo você passou, agora vamos pro terceiro. E ela começou a clamar a Deus, e os irmãos creem em milagre, creem em obra. Porque essa obra é a obra do milagre, irmão. Ele falou assim, essas mulheres dessa igreja usam um pano branco na cabeça, cadê o teu? Ela arrastou o véu, põe na cabeça, o menino não compromete, vai embora, ninguém toca em você. Fala essa jovem dando glória a Deus, eu estou aqui agradecendo a Deus por essa obra. Irmãos, eu agradeço a Deus que no ano passado, no meio do ano passado, estávamos atendendo um batismo ainda mais. E ali, irmão, daquele batismo maravilha, irmãos, Deus fez duas obras nesse batismo. Era madrugada, eu não conseguia dormir nesse batismo no sábado, irmãos, porque na realidade não tinha quem batizasse. Um cidadão bateu o tambor até 3 horas da manhã, e eu falei, Senhor, toma esse circunciso aí na tua mão. Já não dormi por causa da preocupação que não tinha alma. E já aquele homem batia tambor, também já não conseguia dormir. No batismo, Deus fez uma obra. Havia ali um movimento maravilhoso, o servo de Deus, o Senhor visitava, e de repente a criança começou a andar ali, o Senhor falou assim, levanta lá e pede para a igreja dobrar a comunhão. Levantamos e pedimos para a igreja, o irmão estava nas asas, um ancião de outra localidade, e ali naquele momento, irmãos, o Senhor mandou levantar e pedir para a igreja dobrar a comunhão. E naquela comunhão que pedimos para a igreja dobrar a comunhão, o Senhor falou assim, alguém pediu o sinal e já dei. Irmão, vimos um senhor tirar o relógio do braço e dar para uma senhora, sua esposa, que estava do lado, assim ao lado dele. Ele foi trocar a roupa também, aquela senhora foi trocar a roupa. Quando eu percebi, foi o cidadão que bateu o tambor até 3 horas da madrugada, eu estou aqui dando glória a Deus. Irmãos, a gente graças a Deus por muitas obras que o Senhor tem operado na nossa vida naquela cidade, muitos milagres e muitas maravilhas. Eu peço aos irmãos que orem a Deus por nós ali naquela cidade, chegamos ali, só tinha 6 irmãos. A primeira casa que nós entramos foi na casa do homem que comia vidro. Entramos na casa daquele homem, ele parou de comer vidro para comer a palavra de Deus. Hoje tomou a Santa Ceia 198 homens. Eu estou aqui dando glória a Deus por essa obra gloriosa que Deus fez na nossa vida. Ora a Deus por nós, o nosso irmão Neném, os prezados irmãos aqui, tanto do exterior como do nosso país, eles estão convidados para ir lá em Iramaia. É daqui a 2.000 quilômetros, é ali pertinho, mais perto do que o céu. E mais fácil do que o céu, sentindo de ir. Isso é um prazer para nós receber vocês. Eu agradeço a Deus por essa força, Deus seja louvado. Naquela época não tinha ninguém que fazia isso. E Deus fez muitas obras dentro do sistema penitenciário. E fora também. Mas um dia, fora do sistema, eu estava em minha casa e um irmão chegou em casa e disse, ô Paulo, eu tenho um irmão que ele está envolvido com o sistema de drogas, só que ele está congregando. De vez em quando ele congrega. Você não quer fazer uma visita para ele? Eu falei, vamos. Eu falei, quando que a gente vai? Eu falei, agora. Eu não tenho que estar sabotando Deus no rolo. Quando Deus preparar, nós vai. A necessidade chegou, é já agora. E nós fomos. Chegamos ali numa periferia, ele morava numa comunidade, e eu percebi que não ia dar para conversar com ele ali. Muita gente entrando, saindo, e eu disse a ele, você não quer ir almoçar na minha casa hoje, era um sábado? Ele aceitou o convite. Eu falei, então meio-dia eu passo aqui te pego. Glória a Deus. Fomos embora, meio-dia 15, meio-dia 20, passamos lá e pegamos ele. Levamos para casa, ele almoçou, e ali conversamos até a tarde. À noite convidei ele para congregar. Congregamos e eu convidei ele para dormir na minha casa. Ele dormiu. No domingo convidei ele para ir no culto de jovens. Fomos de manhã, à tarde, congregamos à noite de novo. E devia ir embora. Aleluia! Na quarta-feira ele voltou a congregar, no sábado eu fiz o mesmo movimento. Peguei no sábado, congregamos, domingo de manhã, à tarde, à noite, devia ir embora. 2 meses ele pediu o batismo. Aleluia, velho! Eu chamei nas águas do batismo, irmãos, e deu um moço crente, tinha 20 para 21 anos. E ele deletou os companheirismos.
Tudo que ele fazia, irmãos, ele largou de tudo. Começou a trabalhar de servente, de pedreiro. Mas o tempo passou. E o chefe, irmãos, daquela facção, mandou ir atrás dele, para ver se ele estava doente, o que havia acontecido. E foram 2 moços. Eu falei, não, estou bem. Eu não estou mais fazendo nada, porque agora eu sou crente. Eu batizei na igreja do meu irmão, sou crente, não posso mais mexer com essas coisas. Aleluia, Pai. E aqueles moços foram embora, irmãos. Passado uma semana voltaram e disseram que ele tinha que ir lá, fazer um acerto de conta com o chefe daquele comando. Ele falou, não posso. De maneira nenhuma, eu sou crente. Eu batizei na igreja do meu irmão, não posso voltar para trás. Na 3ª vez, eles já vieram determinados. Irmãos, é aí que eu entro com o dom do comprometimento. Aleluia, Pai. Chegaram nele e disseram, olha, ou você volta, ou nós vamos dar baixo em você. Santo é o Senhor. A ordem é para dar baixo em você, se você não voltar. Ele disse, meu amigo, eu não posso voltar. Sou crente e não posso voltar para trás. Tiraram uma automática e deram o primeiro tiro em cima do joelho. Eita, Pai. Ele caiu. Eles disseram, nós não queremos eliminar você. Volta, vamos lá, a gente conversa. Eu não posso. Eu sou crente. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, resumindo, descarregaram aquela arma nele. A última pegou no pescoço. Quando chegamos ali, a parede estava salpicada de sangue. Santo é Deus, Pai. E ele ali sem vida, seu papai do lado. E foi o seu pai que disse para nós, irmão, quando ele caiu, eu peguei ele no colo. E quando ele teve fôlego para dizer, ele foi dizendo, papai, não posso voltar para trás. Sou crente. Glória ao nome do Senhor. No outro dia, foi o funeral dele. Tinha pouca gente. Ele não era conhecido. Poucos meses de batizado. E o funeral dele ficou conhecido como moço que não podia voltar para trás. Aleluia, Pai. E a pergunta que se faz aqui é essa. Vai ficar aqui Amém. ou vai voltar para trás? Se você vai ficar aqui, enche o pulmão de ar e dá glória a Deus. Porque nas mãos de Deus o demônio não te tirará. Aleluia, Pai. Aleluia, Jesus. Aleluia. Comprometido com a palavra, não volto para trás. Não posso voltar para trás. Glória ao Senhor. Diga agora você para você mesmo, não posso voltar para trás. Eu vou para frente ou para frente, mas para trás eu não posso voltar. Aleluia. Santo Deus. Tem outro também que recebeu esse dom de comprometimento. Aleluia. Após um culto numa penitenciária, os presos deram um grito de rebelião. Era sábado, 4 horas da tarde, e essa rebelião virou sábado, domingo, segunda e terça. Quando foi na quarta-feira, era um feriado naquele ano, os alto-falantes anunciaram, se os presos não se renderem até às 17 horas, a tropa de choque vai invadir o sistema. Santo Deus. Irmãos, foi feito um culto rápido ali, inteligente. Uma oração, um hino à palavra e outra oração. No pátio do presídio, tinha uns 80 presos batizados, uns 50 testemunhados, tinha 13 ou 14 músicos ali. E naquela palavra o Senhor dizia, aquele que temer o meu nome, ninguém se espante, porque ninguém vai sofrer dano nenhum aqui dentro. Tudo terminou rápido, quando foi 17h30, a tropa de choque invadiu. 23 e alguns minutos já pelo lado de fora, o comandante chamou o diretor e disse, vamos voltar lá dentro, fazer um acerto de conta com essa cambada
e revistar todo o sistema. Os alto-falantes anunciaram de novo por cima das muralhas, para que todos os presos tirassem as roupas, deixassem dentro da cela, iam ter que sair todos nus até o pátio para ser revistado todo o sistema. O diretor chamou, irmãos, o chefe daquele comando, o comandante daquele pelotão, e disse a ele: olha, quando vocês entrarem, na primeira galeria do lado esquerdo só mora crente. Aleluia. E os crentes não tem nada a ver com o que aconteceu. Glória a Deus. Não mexa com os crentes. Glória ao nome do Senhor. Eles abriram um baú que estava no pátio, desceu uns 80 cães de raça, amarrado pela coleira, colocaram capuz no rosto e entraram. Pelo lado de fora se ouvia os gritos, as pancadarias, os cães atacando, até sair da cela e chegar no pátio, irmãos, era muita pancadaria. E no segundo andar estava um moço, filho de nossos irmãos, que não era batizado ainda, mas já estava estudando a música, não estava na galeria do primeiro andar. Ele estava lá no segundo andar com mais 8 elementos. E quando subiram para cima, irmãos, o companheiro daquele moço disse para ele: irmão, se você nunca viu crente apanhar, hoje você vai ver. Hoje a casa caiu, irmão, mas ele comprometido com a palavra, confiando nela, ele buscou a comunhão com Deus, enrolou uma toalha no seu corpo para não deixar a mesa vista, e ficou no meio da cela esperando a cela abrir para que todos saíssem sendo espancados. Mas quando chegaram na cela, irmãos, um soldado segurando um cão, babando para atacar, os outros com um cacetete na mão. Mas quando fez a primeira volta, aquele soldado com capuz no rosto olhou no rosto daquele moço e lançou a pergunta: você é crente? Ele na comunhão disse: sou crente. De que igreja? Da Congregação Cristã no Brasil. O soldado enfiou a mão pelo banco da cela e disse: a paz de Deus, irmão, não saia nunca desse caminho, que Deus tem uma obra muito grande na tua vida. Através daquele moço, ninguém ali apanhou, e o companheiro dele ficou sabendo que casa de crente não cai. Glória ao nome do Senhor. A glória a Deus, meu irmão. Ainda que o demônio profetizou que a tua casa vai cair, a tua casa não cairá. No próximo culto, ele levantou, contou esse milagre Aleluia. e pediu o batismo. Santo Deus. No dia do batismo, ele foi o primeiro a descer nas águas. Aleluia. O companheiro dele, que disse que o crente apanhar, que a casa havia caído, foi o segundo a descer nas águas. Aleluia, Pai. Hoje os dois são músicos, Santo um Deus. toca sax, outro clarineta. Glória, Nós estamos aqui para dizer que compensa se comprometer com a palavra. Aleluia. Quem se compromete com ela, nunca perde. Santo Eu vou Deus. contar mais uma de comprometimento. Depois eu vou contar uma de descomprometimento. Santo Deus. As moças, prestem atenção em mim, os moços também. Olhem para mim. Amém, Jesus. Eu desejava muito essa hora aqui. Deus preparou, então olhem para mim. Enquanto muitos estão aqui, e às vezes querendo fugir das muralhas e passar para o lado de lá, outros estão do lado de lá, tentando encontrar o que você Ei da glória. tentando encontrar a paz que você já sente, a alegria que você encontrou.
Eu estava entrando em um presídio feminino. Essa é da descomprometida. Santo Deus. Aquele que não se compromete com Deus. E quando eu estava entrando na galeria, com mais 3 irmãos, uma moça nos chamou. Uma moça bonita, cabelos ainda um pouco longos. Grande Deus. E fez essa pergunta: vocês são da congregação? Somos. Posso falar com os irmãos? Claro. E ela começou a contar a sua história. Como nós falamos no começo, cada um de nós temos uma história. Grande Deus. E ela começou a contar a sua história. Sou crente desde criança. Me batizei com 19 anos. Com 20 e poucos anos, um espírito de rebeldia me pegou. Eu ia na escolinha de jovens só para dar trabalho para o cooperador de jovens. Santo Deus. Na hora da oração, eu fazia canutinhos recitativos. Quando o cooperador ajoelhava, eu jogava o canudinho na cabeça dele. Ele abria os olhos para ver quem tinha jogado. Eu fechava os meus e fingia que dava glória. Santo Deus. Brincou de ser crente. Rei da paz. Espero que hoje aqui não tenha ninguém brincando de ser crente. Santo é o teu nome. Sabe por quê? Porque o diabo não brinca de ser diabo. Aleluia, Pai. Se você brincar de ser crente, ele te atropela. Santo é o Senhor. E ela dizia assim, fazia minha mãe comprar vestidos novos, sapatos novos, e dizia que ia na reunião da mocidade, e ia para as praças com as minhas amigas. Quando estava terminando a reunião, eu voltava para casa. Procurava saber que palavra Deus tinha mandado e comentava com a minha mãe. Um dia, numa reunião dessa, eu fui pela primeira vez em um barzinho da cidade, junto com meus amigos, e ali pela primeira vez, eu tomei a bebida forte. Rei da paz. Quando me lembrei da reunião, já era 8 horas da noite. Eu estava atordoada, não conseguia andar só. E pedi para que levasse eu para casa. E colocaram no carro 2 moças e 2 moços, e nós saímos andando. Em uma avenida vinha andando um cidadão de a pé, fazendo caminhada. E aquele moço que estava no volante parou o carro bruscamente. Tirou uma arma e anunciou um assalto para aquele cidadão. Ele assustou. Irmãos, no susto que ele levou, aquele moço disparou 2 vezes no peito daquele cidadão. Santo Deus, Pai. Ele caiu agonizando, ele voltou para o carro e saiu em disparada. E eu pedia para ele parar o carro. Quanto mais eu pedia, mais ele rodava. Em um determinado local da cidade, as autoridades nos cercaram. Ali nos levaram para a prisão. No outro dia ficamos sabendo que o pai daquele cidadão que havia morrido, o filho daquele cidadão que havia morrido, era promotor de justiça. Irmãos, a mim houve 6 anos e 8 meses de prisão. E essa já é a 3ª prisão que eu passo por ela. Até uns tempos atrás, eu trazia no Inário meu véu e minha Bíblia, mas acabei perdendo nas mudanças que fiz. Aqui dentro perdi a minha virginidade. Tenho um filho que meus pais estão criando lá fora. Perdi a graça de Deus. O dia mais triste da minha vida é o domingo de manhã. Quando eu me lembro da reunião de jovens dos recitativos, eu sinto vontade de morrer. Ouço o cântico das crianças, ouço o recitativo, me dá uma angústia muito grande. Eu queria pedir uma coisa para o irmão. Quando os irmãos estiverem fora da cidade, diga para as moças e para os moços que estão lá, para que eles não saiam daquele lugar. Porque lá é o melhor lugar do mundo, para o nome do Senhor. Irmãos, o culto foi aberto, ela participou do culto de joelho, o culto todo. Saímos, fomos embora. No sair da galeria, ainda ouvi o soluço dela chorando. Me lembrei do choro de Isaú, que chorava sem querer ser consolado. Dali ela foi transferido para outros presídios, nunca mais a vi. A Deus pertence o julgamento. Para ela não podia fazer mais nada, mas para você que está aqui, ainda tem recurso. Ainda que o diabo esteja com a espada na tua garganta, se você respirar,